Bem-vindo ao nosso curso de Geometria Espacial e Projetiva do campus de Caucaia, do curso de Licenciatura em Matemática, tá bom? Vamos dar início ao nosso curso propriamente dito. Nós vamos começar com os axiomas da geometria no espaço. Então, a geometria espacial é uma generalização natural da geometria plana. As figuras elementares no espaço são os pontos, as retas e os planos. Nós devemos ter em mente que o espaço é constituído de pontos. As retas e os planos são subconjuntos distinguidos de pontos do espaço. Como a geometria espacial deve ser uma generalização da geometria plana, vamos supor em qualquer plano do espaço que valem os axiomas da geometria plana. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque qualquer plano no espaço ele vai valer os axiomas da geometria plana. Então, seria bom fazer uma revisão dos axiomas da geometria plana, das propriedades da geometria plana. Tá bom? Consequentemente, como vale todos os axiomas da geometria plana, vale todos os teoremas e as proposições lá. Por exemplo, em cada plano existe a noção de congruência para segmentos, ângulos e triângulos. Vale os casos de semelhança, vale o teorema de Pitágoras e o teorema da soma dos ângulos de um triângulo. Desde as noções de medida, de segmentos e de ângulo, vale em cada plano, então é possível comparar o comprimento de segmentos e comparar a medida de ângulos localizada em qualquer lugar do espaço. Ou seja, dado que a gente está no plano, a gente pode usar tudo que faz sentido à geometria plana. A gente ainda recomendamos ao estudante apegar-se aos argumentos e à intuição mais do que às figuras, tá bom? Então, as figuras, assim como lá na geometria plana, ela não prova nada, ela só dá uma noção do que a gente vai fazer, tá bom? Apresentaremos os novos axiomas, que adicionados aos da geometria plana, nos irão permitir construir a geometria espacial, ou seja, a gente vai apresentar novos axiomas, axiomas que são diferentes daqueles que a gente apresentou lá na geometria plana. O primeiro axioma nos diz o seguinte, que por três pontos não colineares passa um único plano. Então, se eu te dou 3 pontos não colineares, esses 3 pontos não estão numa reta, por esses 3 pontos passa-se um único plano. Então, se eu tenho os pontos aqui, primeiro ponto, ponto A, eu tenho um ponto B aqui, e eu tenho um ponto C aqui. Por esses três pontos, passa-se um único plano. Passa-se um único plano. Aqui o plano que passa por esses três caras. Esse plano aqui, como a gente vai daqui a pouco apresentar esse plano aqui, a gente vai representar esse plano por letras maiúsculas. O plano gama, tá bom? Se 2 pontos pertencem a um plano, a reta por eles determinada está totalmente contida neste plano. A gente sabe lá da geometria plana que se eu te der 2 pontos, por esses 2 pontos passa uma única reta. Como esses 2 pontos, se esses 2 pontos pertencem a um plano, essa reta por eles determinada está totalmente contida nesse plano. Um exemplo, vendo a mesma figura aqui, se eu pego o ponto A e o ponto B, são dois, o ponto A e o ponto B pertencem ao plano gama. O ponto A e o ponto B pertence ao plano, e quando eu unir a reta, aqui eu estou representando apenas por um segmento, mas se eu continuar com ele aqui indefinidamente, indefinidamente, esses caras aqui, a reta toda está contida no plano gama. Então é isso que diz esse o segundo axioma. O terceiro axioma nos diz o seguinte:
Se dois planos têm em comum um ponto, então tem a mesma reta em comum. Então se eu te dou dois planos, e esses dois planos têm em comum, tem um ponto em comum, então tem a mesma reta em comum. Esse é o terceiro axioma. Vamos utilizar as letras maiúsculas, como a gente já vinha fazendo, para designar os pontos, tá bom? Letras minúsculas para designar as retas, letras minúsculas gregas para ângulos e letras maiúsculas gregas, gama, delta, lambda para os planos. Então a gente vai utilizar essas notações para adiante. As seguintes proposições são consequências imediatas desses axiomas, tá bom? Então, vejamos a primeira proposição do nosso curso. A primeira proposição do nosso curso nos diz o seguinte, que dados uma reta e um ponto fora desta reta, existe um único plano que os contém. Tá bom? Então, eu vou representar aqui de uma forma bem virtual, assim, inicialmente usando a figura. O que é que isso aqui está me dizendo? Se eu te dou uma reta, tá aqui a reta. Se eu te dou uma reta, pronto. Se eu te dou uma reta R, e eu te dou um ponto fora dessa reta, ou seja, um ponto A, existe um único plano que os contém. Dada essa reta aqui, sobre essa reta existem infinitos pontos. Mas há pelo menos dois pontos que estão nessa reta, que são os pontos que determinam a existência dessa reta. Está aqui. É o ponto B e o ponto C. Sim? Porque esses dois pontos eu posso escolher, B e C estão na reta e o A não está na reta. Ou seja, eu tenho três pontos não colineares aqui. Como eu tenho três pontos não colineares aqui, pelo axioma 1, por três pontos não colineares, espaço único plano, tá? Acabou essa proposição. Tá bom? Então, como é que a gente vai escrever? É claro que isso aqui é só uma representação. A gente não pode usar isso. Isso aqui é uma representação que auxilia na prova, mas não é a prova propriamente dita. Então, como é que a gente representa isso? Né? Como? Então, vamos lá. A gente vai dar nome aos bois, tá bom? Então, dado uma reta aqui, ó, dado uma reta R, tá bom? Uma reta, eu vou mudar aqui a reta, eu não vou, só para manter a notação, dado uma reta M, tá bom? Dado uma reta M, eu vou pegar três pontos. Um ponto que não está nessa reta, um ponto que não pertence a M, e vou escolher dois pontos, B e C, em M, porque como está na reta, eu tenho pelo menos dois pontos. Então, tome o ponto B e o ponto C pertencente à reta M. Tá bom? Então, eu tenho isso. Desde que? Então, vamos lá. Desde que os pontos A, B e C não são colineares, não são colineares, tá bom? Pelo axioma 1, pelo axioma 1, existe um único plano que passa pelos pontos A, B e C. Então, existe um único plano que passa pelos pontos A, B e C. Mas note
existe a proposição não é que passa pelos fontes, ele tem que passar que os contém, né? Então o ponto A já está contido nesse plano, ou seja, existe um único plano aqui. Esse plano aqui eu vou dizer que é o plano gama, tá bom? Então esse cara aqui, esses pontos pertencem ao plano gama, mas a gente ainda falta provar que a reta também está contida nesse plano. Mas pelo axioma 2, pelo axioma 2, vejamos o axioma 2, ó, se dois pontos pertencem a um plano, a reta que por eles determinada está totalmente contida neste plano. Pelo axioma 2, este plano, né, ó, este plano contém a reta M, tá bom? Já que, pois, né, ó, o ponto B e o ponto C pertence ao plano gama, tá bom? E isso aqui finaliza a prova dessa proposição. Então, mais uma vez está aqui. Vejamos um desenho do que eu fiz. Eu tenho isso aqui. Eu tenho o plano aqui. Eu tenho um plano aqui. Pronto. Tem um planozinho aqui. Esse aqui é o plano gama. E aqui eu tenho a reta M. E aqui eu tenho um ponto que não está em M. Mas sobre essa reta M eu vou pegar dois pontos. O ponto B e o ponto C. Tá bom? Então a gente fez a prova da nossa primeira proposição. Tá bom? Vejamos a próxima proposição. Se duas retas distintas têm um ponto em comum, existe um único plano que as contém. Então, baseado apenas nessa proposição, na proposição anterior, e nesses três axiomas, a gente vai provar essa proposição, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a prova dessa proposição, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso provar que existe, e se existe, ele tem que ser único, né? Então, é uma prova que precisa de duas coisas, né? Então, da existência e da unicidade. Mas vejamos a prova da existência, tá bom? Então, aqui, se eu tenho duas retas distintas, então sejam M e N retas distintas, tá bom? Retas distintas, e o ponto N e um ponto, né, que é a interseção, ou seja, o ponto A, ele é a interseção da reta M com a reta N, tá bom? Então, eu tenho a reta M, eu tenho a reta M e a reta N. Essas duas têm um ponto aqui de interseção comum, tá bom? Vamos escolher outros dois pontos. Um ponto na reta M. Então, o que é que a gente vai escolher? A gente vai escolher um ponto aqui em M, um ponto aqui em N. E, mais uma vez, eu tenho três pontos não colineares. Esses três pontos não colineares, existe um único plano que contém. Além disso, pelo axioma 2, esse plano contém tanto a reta M quanto a reta N. Tá bom? Então, tenho isso. Agora, se eu tiver qualquer outro plano que conter essas duas retas, ele vai conter esses três pontos. Se contém esses três pontos, deverá coincidir com o plano. Então, o que eu vou escrever agora é essa argumentação aqui que eu fiz, nesse desenhozinho aqui. Então, veja que o desenho não prova, o desenho auxilia na construção, tá bom? Então, vou apagar aqui. Vou apagar para a gente trabalhar com a nossa base axiomática, tá bom? Então, eu tenho um ponto A. Então, aqui é o seguinte, eu vou escolher. Então, escolha dois pontos, escolha dois pontos, tá bom? Escolha dois pontos, B na reta M e C na reta N,
tá bom? Dado que o ponto A já está na interseção, tá bom? Esses três pontos são não colineares, então pelo axioma 1, pelo axioma 1, existe um único plano, esse plano aqui eu vou chamá-lo de gama, que contém esses três pontos, que contém estes três pontos, tá bom? Que contém esses três pontos. Pelo axioma 2, dado que os pontos A e B determinam a reta M, A e C determinam a reta N, então pelo axioma 2, essas retas, né? As retas M e N, né? Estão contidas no plano em gama. Então isso aí eu provei a existência. Agora vamos provar a unicidade. Se existir um outro plano, um outro plano, tá bom? Que contém as duas retas, esse plano, este plano, né, vai conter, tá bom? Os pontos A, B e C. Mas então esse plano, diferente de gama, ele vai ter que coincidir com gama. Por quê? Porque pelo axioma 1, por três pontos não colineares passa um único plano. Pelo axioma 1, passa um único plano. Então, esses pontos coincidem, tá bom? Então, esses planos coincidem e a gente finaliza a prova dessa proposição, tá bom? O que é que acontece? Qual é uma consequência imediata dessa proposição? É que todo ângulo está contido em um plano. Já que duas semirretas que eu determino estarão sempre contidas em um mesmo plano. Então, é essa observação que a gente faz aqui em cima, né? Ó. Uma consequência é que todo ângulo está contido em um plano, tá bom? Todo ângulo está contido em um plano, tá bom? Para finalizar, né? Para a gente encontrar uma outra proposição que faça com que a gente, provada em relação a esses três axiomas que a gente apresentou, vamos provar essa proposição aí. Se dois planos distintos se interceptam, então se eu tenho dois planos distintos se interceptando, tá bom? Eles o fazem ao longo de uma reta, tá bom? Então vamos lá. Pelo axioma 3, se dois planos têm um ponto em comum, ou seja, se interceptam, a interseção destes dois planos sempre contém uma reta. Então isso aí é pelo axioma 3. A interseção de dois planos sempre contém uma reta. Pela proposição 1, se ela contiver algum outro ponto, então os dois planos devem coincidir. Tá bom? Então, acabou. Então não tem o que fazer. Então, vamos lá, escrever o que a gente visualizou aqui. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Então, pelo axioma, Então, vamos lá. Pelo axioma 3, tá bom? A interseção é de dois planos,
interseção de dois planos sempre contém uma reta. Sempre contém uma reta. Sempre contém uma reta. Pela proposição, pela primeira proposição, né, ó, pela proposição, por essa proposição aqui, ó, dados uma reta e um ponto fora desta reta, se ela contiver algum outro plano, então os dois planos devem o quê, hein? Coincidir. Então, pela proposição, tá bom? Se ela, ou seja, se ela contiver, se ela contiver algum outro ponto, se ela contiver algum outro ponto, então os dois planos devem coincidir. Tá bom? Os dois planos devem coincidir. E aí a gente finaliza a prova dessa proposição. Bom, então a gente já viu essa parte aqui, né? Se ela contiver algum outro ponto, então os dois planos devem coincidir. Por fim, a gente vai apresentar uma definiçãozinha. A definição é que, dado um plano e dois pontos, A e B, que não pertencem a esse plano, diremos que A e B estão do mesmo lado do plano se o segmento AB não o intercepta. Então, vejamos uma figura aqui, né? Um desenho aqui, tá bom? Então, você tem aqui o plano, plano gama, eu tenho um plano gama. Eu tenho dois pontos que não estão em gama. Então, aqui eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Ponto A e o ponto B. A e B não pertencem a gama, né? Então, A e B não pertencem a gama. Tá bom? E se eu ligar o ponto A com o ponto B, ou seja, o segmento intercepta a gama? Não. Então, A e B estão do mesmo lado. A gente vai chamaremos de semi-espaço determinado por gama, contendo o ponto A ao conjunto de todos os pontos B, tais que A e B estão do mesmo lado. Então, A e B aqui estão do mesmo lado do plano. Como o último axioma da geometria espacial, né, do que a gente está tentando fazer aqui, a gente vai ter o axioma número 4. Ele nos diz o seguinte, que um plano gama determina exatamente dois semi-espaços distintos, né? Que é o semi-espaço superior, aqui, ó, se eu pensar aqui, semi-espaço superior, e aqui o semi-espaço inferior, né? Se eu considerar o ponto A e o ponto, outros dois pontos aqui, ó, o ponto C e o ponto D, e aqui o ponto C, esses dois caras também estão em semi-espaços, né? Ó. Como é que eu sei que estão em semi-espaços distintos? Se eu ligar o ponto A com o ponto D, eu vou intersectar o plano gama, né? Ó. Eu vou interceptar o plano gama. Então, o axioma número 4 nos diz que um plano gama determina exatamente dois semi-espaços distintos, cuja interseção é o plano gama. E com isso a gente finaliza os axiomas da geometria plana. Desejo a todos bons estudos e até a próxima, pessoal.